A paz do nosso Senhor Jesus a todos, amém? Muito feliz de estar aqui com vocês, mais um domingo, na presença do nosso Senhor Jesus. Vocês que estão aqui, quem nos acompanha através das redes sociais, muito bom ter todos vocês aqui conosco, amém? Legal. Alguém aqui nos visita pela primeira vez? Temos visitante? Sejam muito bem-vindos, que essa casa se torne um lar para vocês. Tem um homem ali que nos visita no fundo. Talvez levanta a mão só para ver se a igreja te conhece, por favor. Olha lá, irmãos. Aquele irmão ali, ó, se vocês conhecerem ele, chama ele para ir para a cela de vocês, tá bom? Mas sejam muito bem-vindos todos vocês, tá bom? Eu não ia fazer essa piada, mas a Maria falou que eu tenho que fazer uma piada para ficar bonita na foto. Agora eu entendi o porquê o pastor chama o Murilo de primo rico. Vocês perceberam que ele falou aqui, ó? Se alguém tem dúvida de finança, fala comigo. Fala comigo, vocês viram? Então assim, agora eu entendi tudo. Fala com ele. Então se alguém tem dúvida, pode procurar o Murilo lá que ele mandou falar com ele. Amém? Só uma piada pra gente descontrair. Para dar tempo de eu me recuperar também, porque assim, né? Eu fui firme até o segundo louvor. Depois do segundo louvor eu já não vi mais nada. Já estava em Nárnia. Aí eu consegui voltar no final assim. Aí o Murilo orou, crente aqui. Aí já foi de novo. E estou aqui com essa cara amassada. Mas é para a glória de Deus. Vamos tentar aí, né, comunicar aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração, e eu tenho certeza que Ele tem uma palavra para você nessa manhã. O tema da ministração de hoje é um tema assim, irmãos, poucas vezes eu tive certa resistência em ministrar uma palavra, em ministrar uma mensagem. Poucas vezes, né, algo que eu amo fazer, ministrar a palavra, mas poucas vezes eu tive assim esse receio como estou tendo hoje. Confesso aos irmãos que durante os meses entre minha última pregação e hoje, diversas vezes passou pela minha cabeça mandar uma mensagem para o pastor ou para o Murilo para dizer assim: olha, esse mês estou com uma palavra assim que eu não quero pregar não. Vocês pregam no meu lugar lá, mas o Senhor me trouxe aqui e eu de verdade quero trazer essa palavra aos irmãos com a ideia de que o nosso objetivo enquanto ministros da palavra, o nosso objetivo enquanto servos do Senhor, que são encarregados de trazer uma palavra à igreja, é de nunca deixar com que os olhos da igreja estejam mais voltados para as coisas desse mundo do que para aquilo que realmente importa. E essa mensagem, ela vem de encontro com um desses principais objetivos daqueles que carregam a mensagem, que trazem o alimento através do Espírito Santo para a igreja. E minha oração é que de verdade o Senhor possa falar profundamente ao seu coração e que os seus olhos sejam transportados para uma realidade muito superior a essa, e que os seus olhos contemplem aquele que é o Pai da eternidade. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas esse louvor, ele foi na hora ali que eu não consegui mais me conter, porque eu fiquei imaginando o que seria isso. A eternidade é algo que a gente sequer consegue compreender. A eternidade é algo que por nós mesmos, nós sequer chegaríamos próximo disso. O máximo que um ser humano vive nos nossos dias aí é 80, 90, 100 anos. E a gente está diante de um Deus que não só é eterno, mas Ele criou a eternidade. Eu não sei se você entendeu o tamanho do Deus que nós estamos aqui nesse dia, nessa igreja adorando, o Deus que nós estamos prestando culto, Deus, o nosso Salvador. Ele de fato é o primeiro, e quando nós dizemos que Ele é o primeiro, nós às vezes não entendemos o que significa Ele ser o primeiro. Nada existia antes dele, e quando nós falamos nada, é nada. Nem o tempo existia, nem a eternidade existia, só Ele existia. Esse é o Deus que nós estamos diante da presença nesse momento. E eu não sei como que está o seu coração, mas o meu coração começa a pegar fogo diante de uma realidade, de um Deus que criou algo que sequer eu, com as minhas mãos, poderia chegar perto. É um Deus maravilhoso.
E o tema dessa ministração, então, que eu tanto tive relutância em trazer é a paz do diabo. Teve gente até que levantou a cabeça assim, a paz do diabo, irmãos. Esse é o tema da nossa ministração. A questão é que nós, seres humanos, vivemos em busca de uma paz. E essa paz, que muitas vezes é abalada, nos tira do centro, nos tira a nossa tranquilidade quando nós a perdemos. Nós trabalhamos, nós estudamos, nós nos dedicamos para que nós possamos ter um bom emprego, um bom salário, uma boa casa, um bom carro, uma boa família, para que nós possamos desfrutar de uma coisa chamada paz. Quando nós nos esforçamos tanto, quando nós pagamos o preço muitas vezes para a educação dos nossos filhos, quando nós pagamos o preço para que nós tenhamos um bom casamento, quando nós fazemos o que fazemos, nós temos um único objetivo, ainda que isso não esteja claro para nós. Todo ser humano está em busca de paz. Isso é o que nós mais desejamos. Dinheiro por si só não é capaz de oferecer isso. Família por si só não é capaz de oferecer isso. Muitos possuem dinheiro, mas não possuem paz. Muitos possuem famílias, mas possuem lares problemáticos onde a paz não reina. Então, aquilo que muitas vezes nós temos como objetivo, na verdade, só é um meio pelo qual nós queremos alcançar a paz, o descanso, o sossego. Não tem nada mais que o ser humano valorize do que isso, se sentir-se em paz. A questão é qual é a paz que nós estamos buscando. Porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos Jesus dizendo as seguintes palavras: a minha paz vos dou, e não a dou como o mundo a dá. E esse texto nos mostra então que existem outras fontes de paz. Jesus, por incrível que pareça, não é a única fonte de paz. Você já parou para pensar nisso? Quando você lê esse texto, e Jesus está dizendo que a minha paz eu vos dou, mas eu não a dou como o mundo a dá, isso nos mostra que Jesus não é a única fonte de paz. Isso parece ser muito louco, mas é o que o texto bíblico nos mostra. A questão é qual é a paz que nós estamos buscando. A paz que Jesus tem para nos dar, ou a paz que o mundo tem para nos oferecer. O problema é que se nós buscamos a paz que o mundo tem para nos oferecer, nós entramos em uma complicação muito severa nessa busca. Porque a Bíblia, ela é completa de textos que nos ajudam a entender essa realidade. E na epístola de João, nós lemos que o mundo jaz no maligno. O mundo está sob o controle e a influência do maligno. Então, uma vez que nós estamos buscando uma paz que pertence ao mundo, consequentemente, nós estamos buscando a paz que o príncipe deste mundo tem para nos oferecer. Então, logo, olha só, algo que parece ser inconcebível, pelo menos eu, quando eu me deparei com o texto que nós vamos ler aqui, eu falei, não, Deus, não é possível. Isso começou a bugar meu cérebro, minha mente. Como assim o diabo pode me oferecer paz? Não sei como está a sua mente agora, porque nós crescemos ouvindo, né? O diabo veio para matar, roubar e destruir. Então logo alguém que veio para matar, roubar e destruir jamais poderia me oferecer paz. Mas primeiro que esse texto não está se referindo ao diabo, mas a falsos mestres, a pastores, líderes que enganam o povo, que não entram pela porta que é Cristo, mas pulam a cerca, entram pela janela, enganam o povo. Esse texto está dizendo a respeito de falsos mestres, falsos pregadores. E com isso não estou dizendo que o diabo não está aqui para matar, roubar e destruir. Com certeza ele faz tudo isso. Mas talvez ele faz essas coisas de uma forma diferente, como nós pensamos que de fato acontece. Nós pensamos que o diabo, uma hora ou outra, vai aparecer na nossa casa e vai destruir tudo, vai chutar nossas coisas, vai dizer, eu vim aqui para destruir. A gente acha que o diabo vai se manifestar dessa forma, quando na verdade uma das estratégias do diabo de destruir as nossas vidas é promover uma paz que nos deixa anestesiados, nos deixa tranquilos.
uma paz que nos faz esquecer o que realmente importa. E por isso, o povo de Deus, aqueles que foram chamados, aqueles que foram salvos, aqueles que foram eleitos por Deus, eles não podem andar de maneira enganosa com a paz que estão buscando. Amém? Bugou a mente de vocês aí? Faz sentido? O diabo é capaz de nos proporcionar paz? Será que isso de fato é verdade? Será que isso de fato é possível? Irmãos, vou pedir para vocês abrirem em Mateus capítulo 4, verso 1 ao 11. E nós vamos ver como muitas vezes o diabo nos faz propostas de paz. E muitas vezes, infelizmente, nós aceitamos. E nós deixamos de lado a paz que Jesus nos dá, para abraçar paz que Ele tem para nos oferecer. Mateus capítulo 4, verso 1 ao 11. A tentação de Jesus, um texto muito conhecido, um texto bem comum aí nas escrituras. Muitos de vocês provavelmente já leram esse texto. E esses foram os versículos que o Espírito Santo trouxe ao meu coração para que a gente pudesse estar falando desse assunto tão importante. Amém? Leiamos. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele te dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e disse-lhe: tudo isso te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: retira-te, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então o diabo o deixou, e os anjos vieram e o serviram. Amém? Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui, Jesus, diante da Tua palavra que acabou de ser lida. Nós cremos que a Sua palavra, Senhor, ela é viva. A Tua palavra, ela é poderosa, Senhor, para a nossa salvação, para abrir os nossos olhos, para transformar as nossas vidas, para nos encher, meu Pai, do amor e da graça e do conhecimento do Senhor, meu Pai. Eu quero te pedir, meu Deus, mediante o poder do Teu Espírito Santo, que o Senhor venha falar aos nossos corações, meu Deus, que o Senhor venha tirar, ó Deus, todas as vendas que tampam os nossos olhos, tudo aquilo, ó Deus, que possa tapar os nossos ouvidos, tudo aquilo, ó Deus, que está endurecendo o nosso coração nessa manhã, tirando a nossa atenção da Sua palavra, meu Pai. Eu repreendo em nome de Jesus todas as distrações e tudo aquilo que possa roubar a palavra do nosso coração, Senhor. Fala conosco e nos mostre, Senhor, a verdadeira paz, a paz que excede todo o entendimento, a paz que só o Senhor pode nos dar, em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, o texto ele se inicia com uma parte muito intrigante. Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito. Foi o Espírito Santo que conduziu Jesus até o deserto. E aqui nós temos a primeira característica de pessoas que infelizmente acabam sendo seduzidas pela paz que Satanás tem a oferecer. São pessoas que infelizmente negligenciam, negam os desertos que Deus coloca em nossas vidas. Você sabia que talvez muitas coisas que acontecem com você, comigo, que nós consideramos ruins, podem ter sido ocasionadas justamente por Deus nas nossas vidas? Pode parecer loucura isso, e pode parecer que não faz sentido, mas nós precisamos entender sob qual influência nós estamos.
Porque não existe território neutro, irmãos. Ou nós estamos como Jesus, sendo levados e direcionados pelo Espírito, ou nós estamos como a Bíblia nos conta em Coríntios, nós estamos cegos, e nós estamos sendo guiados pelo príncipe, pelo Deus deste mundo que é o diabo. Não existe meio termo. Ou nós estamos sob a influência do Espírito, ou estamos a serviço de Satanás. Essa é a realidade. Não tem como ficar em cima do muro. Em cima do muro já é do lado de lá. E Jesus nos mostra que todos aqueles que são guiados pelo Espírito, não importa aonde Ele nos leva, o que realmente nos importa é que Ele está conosco em todas as circunstâncias. Porque embora Jesus estivesse no deserto durante 40 dias e 40 noites, embora Jesus estivesse sendo tentado pelo diabo, Ele estava acompanhado da presença do Espírito de Deus. Certa vez eu estava conversando com uma pessoa, e ela estava dizendo, como certas coisas podem acontecer com pessoas boas. Por que coisas ruins acontecem com as pessoas boas? E aí nós entramos nessa reflexão. Porque qual é o nosso padrão? Qual é a nossa régua de medir para dizer que determinada coisa é boa e determinada coisa é ruim? Será que o nosso modo, o nosso instrumento de medida para dizer que isso é bom e isso é ruim, é o mesmo instrumento de medida que Deus, que enxerga a eternidade, tem para nós? É óbvio que não. Os instrumentos que nós usamos para dizer se algo é bom ou ruim são muito limitados, mas Deus, que está acima de todas as coisas e enxerga a eternidade, este sim sabe dizer aquilo que de fato é bom ou ruim para as nossas vidas. E uma vez que nós entendemos que nós estamos sob o domínio então, e sob a influência do Espírito Santo, nós começamos a enxergar aquilo que Paulo escreveu em Romanos, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, até as ruins, porque não tem nada que Deus queira mais para a sua vida, que não seja a sua salvação. E todas as coisas que são nos enviadas, todos os desertos que nós somos transportados, está contribuindo para a nossa salvação. Está nos tornando cada vez mais próximos dEle. Situações difíceis têm um poder miraculoso de nos fazer nos achegar mais próximo do nosso Senhor. E essa conversa com essa pessoa continuou, e após eu explicar isso, que se você está sob a influência e o domínio do Espírito Santo, então já não importa muito o que está acontecendo com a sua vida, mas sim quem está com você. Eu expliquei para essa pessoa o outro lado da moeda: ser guiado e estar sob a influência de Satanás. Porque quando nós estamos, infelizmente, se pessoas estão infelizmente nessa situação, não importa se ela está provando do mais doce mel, não importa se ela está vivendo a melhor fase de sua vida, aquilo está contribuindo para a sua perdição. Então, a maneira como nós enxergamos a vida, a maneira como nós enxergamos os desertos que nós enfrentamos, precisa passar por essa ideia de que se nós estamos debaixo da influência e do poder do Espírito Santo, aquilo que nós estamos vivendo tem a ver com Ele. E se tem a ver com Ele, contribui para a minha salvação. E se contribui para a minha salvação, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. É interessante que o salmista, quando ele se depara com o sucesso dos ímpios, ele questiona a Deus e fala: Deus, o ímpio está prosperando e eu estou aqui, me dando mal. Mas então o salmista diz que quando ele vai então ao templo, e no templo Deus mostra para ele o fim de todas as coisas, o fim dos ímpios. E então o salmista contempla aquilo e acaba glorificando a Deus, porque, irmãos, o que adianta nós vivermos de vento em polpa nessa vida, se o final de todas as coisas, se nós não nos rendermos a Deus, é a perdição.
Vale muito mais, irmãos, uma vida difícil nessa terra, mas uma eternidade com Cristo, do que uma vida excelente nessa terra, mas uma eternidade sem o nosso Senhor e Salvador. Então, a primeira característica de pessoas que infelizmente estão buscando mais a paz do diabo do que a paz de Deus, infelizmente são pessoas que não entenderam por quem elas são guiadas. Ou somos guiados por Deus, ou estamos sob a influência de Satanás. E Davi entendeu muito sobre isso. Salmo 23, é um salmo curto, eu vou ler rapidinho aqui para vocês. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar, e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor de seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Davi foi um homem que entendeu que quando nós somos guiados pelo Espírito, quando o Senhor é o nosso pastor, quando nós olhamos para frente, nós só conseguimos ver o nosso Mestre, o nosso Senhor, o nosso Salvador. E quando nós estamos em momentos difíceis que nos fazem retroceder, e nós queremos voltar e distanciar da voz do nosso pastor, nós nos deparamos com bondade e fidelidade do nosso Senhor, e nós nos lembramos de tudo aquele que Ele já fez nas nossas vidas, e aí então nós voltamos, porque na frente está o nosso Senhor, e atrás está tudo aquele que Ele já realizou na nossa vida, e por isso nós não temos motivos para desanimar em meio aos desertos, porque quando olhamos para frente nós vemos Ele, e quando nós olhamos para trás nós vemos a sua bondade e a sua fidelidade, que nos acompanha desde o dia em que nós nascemos. Nós não podemos e não devemos negligenciar as circunstâncias difíceis que muitas vezes nos acometem. Se nós estamos sendo guiados por Deus, essa é a visão que nós temos do nosso Senhor à frente e de tudo que Ele já fez por nós lá atrás. E se Ele fez, Ele vai fazer de novo, porque Ele prometeu e Ele disse que a boa obra que Ele iniciou nas nossas vidas, Ele vai completar. E nós cantamos aqui que nós queremos engrandecer ao Senhor pela obra que Ele iniciou em nossas vidas. E a obra que Ele iniciou, Ele vai completar, irmãos, até o último dia. Não podemos negligenciar a importância dos desertos nas nossas vidas. Nunca se esqueçam disso. Jesus manda os discípulos atravessarem o mar para ir do outro lado. E foi Jesus que mandou os discípulos atravessarem o mar. Só que no meio da travessia uma tempestade acometeu o barco. E Jesus estava dormindo. E os discípulos apavorados dizendo: mestre, como o Senhor pode dormir aqui no meio da situação? A gente está quase morrendo e o Senhor está aí dormindo. E Jesus acorda e fala: homens de pequena fé. Repreende o mar, repreende o vento, e os discípulos ficam: quem é esse que até o vento e as ondas lhe obedecem? Não importa, irmãos, na verdade, eu sei que é difícil, eu já tive momentos difíceis na minha vida. Eu não estou aqui dizendo de algo que eu nunca passei, e eu sei que os momentos difíceis nas nossas vidas nos dificultam a olhar dessa forma. Mas todas as vezes que nós passarmos por esses dias de tempestade, dias tenebrosos, dias que você não consegue enxergar um palmo diante da sua vista, tamanha escuridão que você está, não se esqueça que se o Espírito está com você, se Jesus está com você, se Deus Pai está com você, se o único Deus Santo e Trino está com você, tudo está bem. Tudo está bem. E nós precisamos fazer esse exercício de enxergar a Deus em meio ao nosso sofrimento. É fácil?
Não é. Mas nós precisamos buscar e enxergar ao Senhor em meio aos nossos sofrimentos. O texto continua, e após então Jesus ser levado ao deserto para ser tentado por Satanás, a primeira e grande tentação que Jesus enfrenta é a fome, a vontade de saciar a sua natureza terrena, porque nós já aprendemos que Cristo se fez homem, o Filho se fez homem, ele era 100% Deus, mas era 100% homem. Existia uma natureza carnal, uma natureza humana em Jesus, enquanto ele esteve aqui conosco. É claro que ele não pecou, mas existia. Jesus precisava comer, Jesus precisava beber água, Jesus precisava dormir, inclusive Jesus trabalhou. Olha só, Jesus salvou o mundo e ainda fazia mesa. É um exemplo, né, de administração de tempo. Então Jesus tinha essa natureza humana, e o diabo, percebendo essa natureza, tenta Jesus dizendo: olha, por que você não transforma estas pedras em pães? Se você está com fome e você tem poder para isso, porque o diabo sabia que ele tinha poder para isso, se você está com fome, então transforme essas pedras em pães. E Jesus então responde: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E aqui nós temos, infelizmente, a segunda característica de pessoas que vivem em busca da paz do diabo. A fonte de contentamento dessas pessoas é única e exclusivamente as coisas dessa terra. Pessoas que vivem única e exclusivamente para satisfazer a sua natureza humana, porque eu não sei se você sabe, mas sempre que eu faço a entrevista do batismo, eu faço questão de dizer isso. Existem duas naturezas dentro de você. Assim como Cristo teve que lidar com essas duas naturezas, sua natureza divina e a sua natureza humana, nós também, a partir do momento que cremos em Cristo e somos regenerados pelo Espírito Santo, uma nova criatura surge então no nosso coração, e essa nova criatura, ela precisa ser alimentada, ela precisa de alimento espiritual, ela precisa orar, ela precisa jejuar, ela precisa ler a Bíblia, ela precisa estar com os irmãos, ela precisa viver em união com a igreja, e é dessa forma, essa natureza divina, gerada pelo Espírito Santo no nosso coração, ela cresce e se desenvolve. Nós, guardadas as devidas proporções, temos diariamente essa tentação de, dia após dia, deixarmos de alimentar a nossa natureza divina, gerada pelo Espírito Santo, para alimentar somente a nossa natureza terrena. Pessoas que dia após dia são seduzidas pela paz do diabo, preocupam-se somente com o pão desta terra, preocupam-se somente em satisfazer e alimentar os seus desejos humanos, enquanto a sua natureza espiritual, a sua nova criatura é negligenciada dia após dia. Nós não podemos viver dessa maneira, irmãos. Pessoas que vivem assim são descritas pela Bíblia de duas formas. A primeira delas é como miserável. O apóstolo Paulo, na primeira carta a Coríntios, diz que aqueles que aguardam a Cristo somente nessa vida, aqueles que estão aqui nessa vida esperando que Jesus venha, mas vive assim de qualquer forma, como se a vida fosse só aqui mesmo e a ideia de Jesus fosse só uma metáfora, tais pessoas são chamadas de miseráveis. E aí, não importa o quanto de bens você possa acumular, se você vive somente para esta natureza terrena, a Bíblia nos chama de miseráveis, o mais miserável de todos, inclusive. Um segundo título que a Bíblia apresenta para aqueles que vivem em busca somente da satisfação do aqui e do agora, é mais terrível ainda. Filipenses, a carta de Paulo aos Filipenses, diz que essas pessoas que vivem desta maneira são chamadas de inimigas da cruz de Cristo. Misericórdia, irmãos, carregar um título desse, ser inimigo da cruz de Cristo. Paulo descreve que tais pessoas, elas olham para o seu próprio umbigo. O Deus delas é o seu próprio ventre, é o seu próprio estômago. Elas se orgulham das coisas erradas que fazem e pensam somente nessas coisas terrenas.
Pessoas que vivem desta forma, segundo o que a Bíblia nos mostra, são inimigas da cruz de Cristo. Porque o que Jesus fez, irmãos, foi justamente o oposto disso. Jesus não olhou somente para si. A Bíblia nos conta que mesmo ele sendo Deus, mesmo ele sendo co-igual a Deus, ele assumiu a forma de servo, ele se humilhou, ele assumiu a forma de um escravo, e veio a esse mundo, e sofreu a mais terrível de todas as mortes, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Jesus não pensou só nele, Jesus não olhou somente para as suas necessidades, ele olhou para cada um de nós, ele olhou para a miséria e para a destruição que todos nós estávamos destinados, e ele aceitou amorosamente e voluntariamente pagar o preço do nosso pecado. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Se o nosso mestre não pensou somente nele, se o nosso mestre não pensou somente nos seus benefícios, por que nós deveríamos viver desta forma? Pensando somente em nós mesmos, olhando somente para o nosso umbigo, para as nossas necessidades. Estômago traz a ideia de fome, e fome traz a ideia de alimento. Ninguém nessa existência mata a sua fome se não comer algo que seja terreno. Se você não se alimentar, você morre. Então Paulo está dizendo que são pessoas que só vivem para o aqui, para o agora e para si mesmos. Irmãos, não podemos ser inimigos da cruz de Cristo, em hipótese alguma. Dia após dia, nós somos tentados pelo diabo a transformarmos pedras em pães, para que nós tenhamos a nossa necessidade humana suprida. Nós negligenciamos aquilo que é de Deus e nos enchemos daquilo que é desta terra para satisfazer isso. Mas não foi isso que Jesus nos ensinou. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Existem duas criaturas dentro de você, e elas, segundo a palavra, estão guerreando aí dentro de você. Sabe qual é a que vence? A que estiver melhor alimentada, a que estiver mais forte, a que você alimenta mais. E eu não sei se você sabe, mas Jesus tem, se eu não me engano, em João capítulo 6, quando ele se auto-intitula como o pão da vida, uma das passagens mais lindas da Bíblia para mim, quando Jesus diz: olha, os seus antepassados comeram do maná e morreram, mas eu sou o pão vivo, eu sou o pão vivo que desceu do céu, e aquele que de mim se alimentar, esse tem a vida eterna. Existe um pão, irmãos, existe um pão que desceu do céu, um pão vivo que desceu do céu. Ele desceu, e esse pão ele foi partido por nós, e nós lembramos dele constantemente nas nossas reuniões. Uma vez por mês nós nos lembramos do pão que foi partido em favor a nós. Nós lembramos do cálice, do vinho, do sangue que foi derramado por nós. Mas isso não pode ser uma vez no mês. A gente precisa se alimentar desse pão e beber desse vinho todos os dias. Porque a palavra diz que todo aquele que comer e beber, aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue, esse tem a vida eterna, irmãos. Ah, Jesus, Tu és maravilhoso, porque
Nós somos tentados todos os dias pelo diabo a alimentarmos a nossa natureza terrena, mas nós nos esquecemos, Senhor, nos perdoe, de alimentar-nos do pão vivo que desceu do céu e bebermos do cálice do sangue do nosso Senhor, que nos lava e nos purifica de todos os nossos pecados e que nos dá a vida eterna. Glórias a Ti, Jesus, pelo Seu amor, pela Sua graça e misericórdia sem fim. Nós Te amamos, Jesus. Senhor, nós não podemos ter os nossos olhos somente para essa natureza, para essa existência. Existe um alimento vivo que muitas vezes nós negligenciamos, e estamos fracos, e estamos sem paz, e estamos caídos, porque nós deixamos de lado o que verdadeiramente importa nas nossas vidas. A Bíblia nos fala que Jesus foi levado ao alto do templo, e então o diabo fala: se você é o Filho de Deus, então se joga daí, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem, e eles vão te segurar na mão. E então Jesus responde: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E aqui nós temos outra característica de pessoas que são seduzidas pela paz de Satanás. Assim como o diabo fez, o diabo usou a palavra do próprio Senhor, a palavra de Deus, para distorcer aquilo que ela significa, para atingir o seu objetivo, que era enfraquecer a Jesus. E muitas vezes, irmãos, quando nós olhamos para a palavra, nós queremos usar esses textos, usar a palavra do nosso Senhor em favor dos nossos próprios benefícios. Eu já estou cansado de ouvir pessoas que dizem: não, mas eu estou indo na igreja, não, eu estou fazendo tudo certinho, não, mas eu estou fazendo, eu estou bonitinho, e eu ainda estou sofrendo, eu ainda estou passando por dificuldade. Não, não é assim. A gente não usa a palavra do Senhor para viver bem. A palavra do nosso Senhor não é para que nós simplesmente nos tornemos pessoas melhores. A palavra de Deus não é simplesmente para que nós a usemos para alcançar determinados objetivos nas nossas vidas. Não é para isso que a palavra serve. E quando nós usamos da palavra de Deus, quando nós usamos da nossa boa prática neste lugar, para que nós alcancemos o que nós queremos de Deus, nós estamos aceitando, não é a paz de Deus, mas a paz que Satanás tem para nos oferecer. Porque esse não é o objetivo do Evangelho. Você já ouviu isso nessa casa? O Evangelho não quer te tornar uma pessoa melhor. Ele quer te matar. Figuradamente. Amém? Tá bom. O Evangelho não quer te tornar uma pessoa melhor. Ele quer te fazer nascer de novo. Ele quer te tornar outra pessoa. Ele quer te tornar alguém que não é nascido de carne, porque todos nós somos nascidos na carne, irmãos. Mas só existe uma forma de nós nascermos do alto e do Espírito. Só existe uma forma. E é Ele fazendo isso em nós, através da Sua palavra, do Seu Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Você crê? Você crê no Evangelho? É o poder de Deus para a sua salvação. E se você crê, o Espírito Santo te faz uma nova criatura e mata esse velho homem que tem dentro de você, como matou semana passada 37, né, pastor? Matou 37 e saiu 37 novas criaturas daquela piscina lá, para a glória de Deus. É isso que o Evangelho quer fazer. Ele quer nos matar, mas Ele não vai nos deixar morto, Ele vai nos dar uma nova vida. Ele não quer te tornar uma pessoa melhor, Ele quer te tornar uma nova pessoa em Cristo. E muitas vezes nós estamos tentando nos manter vivos, usando a palavra de Deus, usando os benefícios da palavra de Deus, para atingir os nossos objetivos. Não faça isso, morra. Quem quer viver, precisa morrer. Quem quer alcançar a vida, precisa entregar a sua própria vida. Essa é a promessa e essa é a mensagem do Evangelho. E por último, irmãos,
A tentação de Jesus termina com um fato. Jesus é levado ao monte mais alto da terra. E nesse monte alto, ele vê os reinos. O diabo mostra os reinos da terra para Jesus. E Jesus então, e o diabo diz: olha, eu te darei tudo isso se você se prostrar e me adorar. E aí Jesus então responde e diz: nós podemos somente nos dobrar diante de um único Deus. Somente a um Deus nós nos dobramos. Somente a um Deus nós prestamos culto. Retira-te daqui, Satanás, porque eu não vou me dobrar diante de você. Essa foi a resposta de Jesus. Mas quantos de nós, infelizmente, nos dobramos diante da tentação e daquilo que Jesus rejeitou? Quantos de nós dizemos sim aos reinos desse mundo? Quantos de nós nos dobramos ao poder, ao dinheiro, ao sexo, ao orgulho? Quantos de nós diariamente aceitamos as propostas que Jesus não aceitou? Porque eu não sei se você sabe, não foi Jesus que disse: se você me adorar eu vou te dar tudo. Foi o diabo. Então não espere receber tudo, porque você está adorando a Deus. Porque Ele não prometeu isso para você, Ele te prometeu outra coisa. Ele disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós deveríamos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E se Ele venceu, nós também venceremos. Nós também venceremos. A Bíblia nos conta, irmãos, que os ídolos nada são, mas que o que está por detrás dos ídolos são os demônios. Quando nós nos dobramos aos ídolos dessa geração, quando nós nos dobramos aos reinos dessa geração, nós estamos nos rendendo à proposta de Satanás. E esse é um exercício diário que precisa ser feito nas nossas vidas. Nós estamos fazendo um discipulado, né, com algumas células. Já iniciamos, vamos para outras aí. E nós estamos estudando um livro, O Evangelho na Vida, do Timothy Keller. E ele fala exatamente sobre isso, os ídolos do nosso coração, que são dificilmente percebidos. Você não percebe claramente quando você está dobrado a um ídolo. Você não percebe claramente quando você aceitou a proposta que Jesus recusou. Isso é algo muito sutil e difícil de ser percebido. Mas olhe para a sua vida e tente olhar do que você mais tem medo de perder. Aonde está a sua fonte de segurança? No que você tem paixões desenfreadas? Essas 3 perguntas, quando nós as usamos para fazer uma autoanálise dentro de nós, facilmente nós vamos encontrar os ídolos que estão sentados no trono do nosso coração e que não deveriam estar ali. E isso não necessariamente pode ser coisas ruins, podem ser coisas boas. Eu entreguei a minha célula sábado passado. Pensa num negócio difícil, que doeu. Porque eu amo demais as pessoas. Eu amo demais. Mas se eu não me entregasse, irmãos, aquilo ali ia ser meu ídolo, porque o que eu não tenho coragem de entregar para Deus, isso está dominando meu coração. E se domina o meu coração, se torna um ídolo. E se torna um ídolo, é adoração a demônio. Mas a célula é uma coisa boa, Daniel, é uma coisa boa, mas se eu valorizo mais ser um líder de célula do que adorar a Jesus e cumprir o propósito dele, que Ele tem para a minha vida nessa terra, então logo algo que é bom virou algo extremamente ruim na minha vida. Você que é líder de célula, se ela está crescendo, multiplica logo essa célula, desfaz esse ídolo do seu coração. Se você já tem um líder, pronto. Para de centralizar tudo em você. Não faça do seu ministério o seu ídolo.
Não faça os seus filhos o seu ídolo. Não faça a sua esposa o seu ídolo. Não faça o seu marido o seu ídolo. São coisas que são teoricamente boas, mas que se ocupam um lugar que pertence a Deus na sua vida, não é algo bom. A sua faculdade é o seu ídolo, o dinheiro, o sucesso, não sei. Mas todas as vezes que nós nos prostramos diante desses ídolos, nós estamos aceitando a proposta que Cristo não aceitou. Porque somente a Ele nós devemos prestar culto. Fique de pé, nós vamos finalizar. O diabo, ele veio sim. Embora o texto não esteja falando do diabo, o diabo tem o poder de matar, de roubar e destruir as nossas vidas. Mas talvez ele faça isso de uma maneira muito diferente do que nós estávamos pensando. Ele destrói, ele mata e ele rouba as nossas vidas com propostas diárias que aos nossos olhos muitas vezes são inofensivas, mas que, como nós vimos hoje, estão nos fazendo deixar a paz que o nosso Senhor Jesus tem para nos dar e abraçar a paz que esse mundo tem para nos oferecer. Esse mundo cujo o Deus e o príncipe é o diabo. Evangelho de João, capítulo 14. Na verdade, o Evangelho de João inteiro é lindo. Se você não leu ainda, você tem que ler o Evangelho de João. Mas o capítulo 14, Jesus começa a consolar os seus discípulos. Jesus começa a dizer: olha, eu preciso ir, porque se eu não for, o Espírito Santo, o Consolador, não poderá vir. Mas olha, eu estou indo, mas eu estou indo preparar uma morada para vocês, para que onde eu estiver, vocês estejam comigo. Para que onde eu estiver, vocês estejam comigo. Porque foi para isso que Ele morreu numa cruz, para que nós jamais experimentássemos o que Ele experimentou naquela cruz, que é o preço da separação de Deus. E Ele termina essa frase dizendo: eu vou, mas eu voltarei para buscá-los, para que nós possamos passar a eternidade juntos. E o capítulo 14 então continua, e o texto nos diz: e tendo Jesus dito estas coisas, Ele continuou, e Ele disse: deixo-vos a minha paz eu vos dou, e não a dou como o mundo a dá. Porque eu estou indo, mas eu vou voltar. E esse texto então me mostra, irmãos, qual é a base da paz que existe em Jesus. Pode estar ruim a sua vida, irmão, mas existe uma esperança viva e verdadeira, de que em breve, muito em breve, hoje está mais próximo do que ontem, amanhã estará mais próximo do que hoje. Eu não sei quando é e quando Ele vai voltar, mas eu sei que em breve nós estaremos todos juntos, porque Ele prometeu que Ele faria isso. E a palavra diz que aqueles que já se foram serão ressuscitados, e aqueles que estão vivos terão seus corpos glorificados, e então nós nos encontraremos com Ele nas alturas, e nós então estaremos na Nova Jerusalém, no lar celestial, e lá não haverá mais dor, não haverá mais choro, não haverá mais desertos, não haverá mais tentações, mas até que Ele venha, nós precisamos dizer não à paz e às tentações do diabo nas nossas vidas, até que nós nos unamos com todo o povo de Deus, aqueles que já se foram e aqueles que aqui estão. Não perca isso distante dos seus olhos. A paz é uma promessa, e quem prometeu foi Ele.
E a base dessa paz é que Ele vai voltar. E essa esperança, segundo Romanos, é uma esperança que não falha. Essa é a esperança que nós precisamos nos agarrar. Porque independente do que nós passemos, se nós estivermos agarrados na paz que só Cristo pode nos dar, a paz que excede todo entendimento, e a paz que é pautada nessa promessa, nós teremos forças para seguir todos os dias, até que Ele venha. Vamos orar, e eu gostaria muito de orar por vocês. E se você fez uma autoanálise e percebe que tem dado mais espaço à paz que o mundo tem para te oferecer do que a paz que Cristo tem para te oferecer, ou se você tem sentido que você não tem paz nenhuma, eu quero orar por você. Baixe sua cabeça, põe a mão no seu coração. Senhor Deus, aqui está o seu povo, Jesus, e eu quero te agradecer, papai, pela vida de cada um dos que aqui estão, Senhor. Eu quero te pedir, papai, que mediante o poder do teu Espírito Santo, o Senhor possa abrir os olhos de todos nós aqui, Senhor. Que nós tenhamos nossos olhos abertos, que nós possamos ver, ó Deus, dia após dia, qual é a paz que nós estamos buscando, qual é a paz que nós estamos almejando. Se é a paz que esse mundo tem para nos oferecer, ou se é a paz que o Senhor nos oferece. Ah, meu Deus, eu te peço, meu Pai, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos ajude a mantermos fiéis à sua palavra, a amarmos aquilo que o Senhor ama, a amarmos a sua paz, a nos entregarmos a essa promessa de vida e vida eterna. Ah, Senhor, eu te peço, meu Pai, que se porventura existem pessoas aqui, meu Deus, que necessitam dessa paz, que nós não conseguimos compreender, que como diz a sua palavra, ela ultrapassa o entendimento humano. Ah, Senhor, que a sua paz venha sobre os teus filhos, em nome de Jesus. Que os teus filhos possam sentir a doce paz, a paz que excede todo entendimento, a paz que nos traz refrigério, que nos traz consolo e que nos renova, meu Pai. Ah, Senhor, eu repreendo sobre a vida dos teus filhos todo tumulto, toda confusão, toda guerra que tem tirado o teu filho do centro da verdadeira paz. Eu também repreendo, Senhor, toda comodidade que o diabo tem nos dado. Ah, Senhor, se for preciso, nos envie a desertos. Você que tem coragem, diga isso para Jesus. Se for preciso, nos envie a desertos, para que nós possamos verdadeiramente experimentar da paz que excede o entendimento humano. Uma paz que não está sujeita aos acontecimentos ao redor, mas está sujeita àquele que prometeu. E aquele que prometeu é fiel e vai cumprir. Ainda que nós não estejamos vendo, ainda que nós não estejamos observando, percebendo ou sentindo, Ele prometeu e Ele vai cumprir. Que essa paz, que vai além dos nossos sentidos, possa tomar conta de cada coração, em nome de Jesus. Amém e amém.